E aquele primeiro tombo que eu tive não me impediu de andar de bicicleta mais. Sabe por quê? Porque eu senti o prazer do vento no rosto. E é isso que é a diferença do empreendedor. Enquanto nós resistirmos à desconstrução do modelo atual do empreendedorismo, ou seja, desconsiderando o planejamento como base de tudo, manteremos a colheita de frutos somente no topo das árvores. A desconstrução é trabalhosa, mas a acessibilidade se torna incontestável. Quando eu encho o saco de falar, cara, se você quer ter sucesso no teu empreendedorismo, seja ele qual for, seja ele formal, seja ele informal. É isso que é o barato do negócio. Você não precisa criar um CNPJ para começar a fazer a forma certa. Você deve começar a fazer a forma certa sem antes criar o teu CNPJ. Você já é um especialista no que você faz. O que agora você precisa aprender é fazer gestão. Aqui, ó, boa noite. Tô trabalhando muito depois de ouvir as dicas de vocês e investir no meu negócio. E perdi o medo de investir no meu negócio. Essa é a parte mais importante da frase. Isso aí. E eu ouvi, cara, isso é muito cerebral. Isso é muito fantástico, isso é muito recompensador também. A primeira coisa que a pessoa entende é que ela primeiro precisa praticar a audição. E aí, a partir do momento que você começa a ouvir, gente, não é assim. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não gosto dessas palestras motivacionais, tá? Eu, Alexandre, não gosto dessas palestras motivacionais. Porque são palestras repetitivas, eles dizem sempre a mesma coisa, eles vão lá, eles ensinam a pessoa a ficar inflada, mas pô, quando termina aquilo ali que a pessoa não está mais perto, que você se encontra dentro do seu vazio mental, o que acontece com você? Você passa a ter medo, o medo retoma, e aí como eu falei, quanto mais você conhece, mais o medo se torna forte a partir do momento que você não se estrutura para poder combater ele. Então, palestra motivacional é muito bacana. Agora, quando a gente aufere conhecimento, quando a gente transfere conhecimento para as pessoas e as pessoas percebem que aquilo que a gente está passando é verdadeiramente possível de ser testado, verificado e comprovado, as pessoas passam a colocar aquilo na sua mente como uma prática verdadeira e aí, camarada, bola para frente. Você vai perceber que não é o simples medo que vai te derrubar, que vai te impedir de caminhar, porque você ganhou estrutura, você ganhou força, você ganhou recursos. Ó, outro comentário aqui da Priscila. O pior é quando você sabe dele, luta contra o medo, sabe como sair e vender, vender ele, mas não age por medo. Então, aí é o que eu estou falando. Infelizmente, quando a gente não consegue executar, é porque a gente não conseguiu ultrapassar. A gente tem que aprender. A gente tem que, vamos dizer, a gente tem que, de verdade, botar eles de lado. E a coisa mais maneira que tem, vamos lá, vamos ver aí, pode postar aí nos comentários quem aprendeu a andar de bicicleta. Quem aprendeu a andar de bicicleta e nunca levou um tombo, e nunca, pelo menos, balbuciou de cair, meu amigo. Primeira vez que eu andei de bicicleta, eu lembro muito bem que eu morava no quintal lá de Senador Camará, era um terreninho pequenininho na frente que era cimentado. Então, o meu irmão me ensinou a andar de bicicleta naquele lugar. E eu tinha uma monaretazinha, uma bicicletinha pequenininha, e eu ficava andando em círculos. Em determinado momento, você começa a se sentir muito confiante, né? E esse é o outro lado da pessoa desconsiderar o medo. Eu me senti muito confiante, eu devo ter virado o guidão demais. Quando eu virei o guidão demais, o que aconteceu? Alexandre foi no chão. E quando ele foi no chão, ralou o joelho, ralou o braço. E aquele primeiro tombo que eu tive não me impediu de andar de bicicleta mais. Sabe por quê? Porque eu senti o prazer do vento no rosto. E é isso que é a diferença do empreendedor. Depois que você sente o vento no rosto do empreendedor, depois que você sente o gosto de alcançar as suas primeiras vitórias, você vai descobrir que medo fica debaixo do sovaco, morrendo de mau cheiro. Tá certo? Porque a gente leva aquilo que a gente consegue encontrar como força. E depois que eu aprendi a sentir o vento no rosto, andar de bicicleta, eu fui andar de moto, fui tirar minha habilitação de moto com 33 anos de idade. Depois que eu senti o ventinho no rosto andar de moto, eu descobri o quanto era maravilhoso. Caí, mas eu não parei de andar de moto.
Então é isso que é a diferença do empreendimento que possui estrutura. Nesse contexto do medo, né, a Eliana botou assim: já travei por medo, me vi sem saída. Hoje sei o que fazer. Vamos com medo mesmo. É o primeiro aspecto. Agora, entenda, olha só. Eu estava até ontem, por acaso, estava conversando isso com os nossos vizinhos aqui. Eu tenho medo de andar em montanha-russa, por exemplo. Eu tenho medo. Sabe por que eu tenho medo de andar em montanha-russa? É por causa da altura? Não é por causa da altura. Sabe por que eu tenho medo de andar em montanha-russa? Porque eu não confio na manutenção do equipamento. Por que eu não confio na manutenção do equipamento? Porque uma das minhas áreas de especialização, uma das áreas que eu sou formado é a área mecânica. Então, se eu sou formado na área mecânica, eu fico pensando assim, cara, será que eles fazem ensaio naqueles parafusos? O meu medo não é a altura, o meu medo é a estrutura do equipamento. Então, por eu conhecer, eu fico com receio daquilo que vai acontecer. Então, nesse momento, eu não estou com medo efetivo daquilo que eu vou fazer. Na verdade, eu estou preservando a minha vida. Eu estou colocando algo mais importante à frente do medo. Você conhece os riscos. Sim. E aí você acaba não dando aquele passo por conhecer os riscos e preservar o seu bem maior. E preservar, lógico, isso é fato. Isso é fato. No empreendedorismo, às vezes a gente precisa fazer isso. A Paula falou ali, eu também. É isso aí mesmo. A gente, cara, não adianta. Uma coisa é você falar assim, vou arriscar, mas o risco é muito grande. Então, você na verdade, você não teve medo. Você simplesmente analisou o risco. Quando você analisa o risco e você coloca de lado, não é medo, é análise de risco, é completamente diferente. E aí, pessoal, eu hoje digo para muitas pessoas, né? Vou fazer faculdade. Faz faculdade não, cara. Não faz. Se você quer empreender, se você quer ser um empreendedor de sucesso, não faz faculdade não. Existe coisa muito melhor do que fazer faculdade para você se tornar empreendedor. Mas como eu fiz faculdade, né, e eu não tinha nenhum plano de ser empreendedor na época, que se eu tivesse plano de ser empreendedor e eu conhecesse o que eu conheço hoje, eu não teria feito, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, mas eu passei um ano estudando como calcular risco para você poder entrar em negócios. Porque o mundo financeiro, por exemplo, ele é feito de cálculo de risco. Ninguém indica nada para entrar, nem para aplicar, nem para colocar o dinheiro sem ter cálculo de risco. Tá? Então, eu gosto muito de separar. Então, quando você planeja, o que você faz é exatamente isso. Quando você planeja, você começa a mitigar os riscos. O que é mitigar risco? É você conseguir começar a analisar que risco é aquele que possui no teu empreendimento e o que aquele risco pode causar para a tua derrota ou ele pode se tornar uma grande oportunidade. Aí é que está o bacana do negócio. Quando você analisa medo, associando ele ao risco, você começa a observar se ele é simplesmente uma trava ou se ele pode ser uma grande mola impulsionadora, porque ele pode ser uma oportunidade que ninguém teve coragem de transpor até o momento. Você imagina a primeira vez que alguém fez uma comida congelada e teve que mostrar para as pessoas que comida congelada era sim uma comida saborosa e que bastava esquentar ela, que ela estaria maravilhosa para ser comida? Você imagina, essa pessoa venceu o medo. E ela teve que vencer o medo como? Colocando em prática. Agora, vamos lá. Eu quero abrir meu negócio. Legal, eu quero abrir meu negócio. Mas vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu mais sei. Tá bom, mas o que você mais sabe? Olha como é que a gente começa a avaliar os riscos e a ultrapassar os medos. Mas o que eu mais sei fazer? Ou o que eu quero empreender? O que eu quero vender? Ele tem espaço de mercado? Ele tem público? Qual é a dor do meu público? Olha aí. Você conhecer os medos do teu público é a grande oportunidade do teu negócio. É a grande verdade. Empreendedor que não conhece qual é a dor do público, o que dói, o que ele precisa de cura, ele nunca vai conseguir alcançar o ponto certo. Então, hoje, né, vamos dar um exemplo agora que a gente está na época de pandemia. O que mais se vendeu? As pessoas que fazem artesanato, a maioria delas se dedicou a fazer o quê? Máscara. Se dedicou a fazer máscara. Por quê? Porque é a oportunidade do mercado. Porque a dor das pessoas era não ter como se proteger para poder evitar de ser contaminado pelo vírus. Então um medo, olha aí pessoal, um medo tornou-se uma grande oportunidade. Ainda digo mais,
Muitas máscaras foram feitas durante um bom tempo sem a menor prova de eficiência ou eficácia. Mas elas foram feitas, elas foram colocadas no mercado, porque era uma oportunidade. E aí as pessoas foram ao tempo fazendo com que aquilo fosse aprimorado. E até por uma questão de convenção da própria doença, né, as marcas começaram a surgir quando você ainda tinha um nível de pandemia baixo. Então o tempo de curva de aprendizado foi muito grande. Ah, eu vou abrir meu negócio. Olha, eu toda hora eu vou e volto. Vou abrir meu negócio. Legal. O que você vai vender? Ah, eu vou vender produto para artesanato. Legal. Você vai vender produto para artesanato aonde? Na minha cidade. Eu tenho público. Quantos artesãos eu tenho na minha cidade? Eu consigo alcançar? Os preços que eu vou trazer são competitivos com aqueles lugares que eu consigo lidar com eles. As pessoas têm necessidade de entrega imediata, as pessoas têm ansiedade por ter o produto. Passa gente aonde eu vou vender fisicamente? Não passa gente? O público daqui costuma consumir que tipo de faixa? Qual é o material mais específico? São muitas perguntas e é exatamente nesse aspecto que nós trabalhamos, que nós criamos o Planejando para Desconstruir. Essa é a mágica do negócio, esse é o tempero do nosso alimento. Beijo grande e até quinta-feira, 18h31 aqui. Convide um 18h31. amigo, venha com a gente e compartilhe essa ideia. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado por hoje. Tchau, tchau.